Por isso que vivem dizendo para vocês, e eu repito, vocês devem levar a sério, tem que dar aula com o texto, tá? Tem que dar aula com o texto. Por quê? Porque no texto está manifestado a fórmula que a língua tem para o uso da fonologia, morfologia e sintaxe e para a produção, então, do sentido, que é da significação, para ser mais preciso, que é o objetivo mais básico da produção de texto. Né? As pessoas produzem texto falado, pintado e escrito porque elas querem que os outros seres humanos conheçam a significação que ele tem no pensamento. Né? Não tem outra razão para fazer isso. Né? Pode falar, Edileia. Edileia, né? Professor, eu fiquei confusa com essa questão do discurso e do texto, de não existir a análise do discurso, mas sim a análise do texto. Mas essa questão, assim, a fórmula do discurso não se estabelece, assim, na inter-relação com o outro? Então, mas tudo bem, mas isso você só pode saber se tiver um texto. Né? Você não tem como dizer, olha, tem intertextualidade, tem interdiscursividade, sem que haja um texto para você dizer que isso aconteceu. Na verdade, tudo que nós sabemos do outro é através do texto que ele produziu. Nós costumamos atribuir ao texto o valor do discurso, porque o outro pensou aquele texto, mas não é incomum que o nosso pensamento ele não fique claro nos textos. Eu acho que você já tem experiência suficiente para isso. Né? Eu estou pensando uma coisa aqui sensacional, vou escrever isso, vou tirar 10, aí você escreve, e aí você fala assim... Aí você lê e você começa a achar um monte de dificuldades naquele texto. Aí fala, ninguém vai conseguir ver o que eu estou pensando nesse texto. Né? Então, na verdade, a gente só conhece o pensamento dos outros pelo texto. É por isso que a gente lê poesia de uma meia dúzia de pessoas. Porque algumas pessoas são craques em expor o discurso dela na fórmula escrita. Outras são muito boas na fórmula falada. Mas se forem escrever, não vão conseguir ser eficientes, tanto quanto estão falando. E muitas vezes uma pessoa que escreve maravilhosamente bem tem enormes dificuldades para falar. Por exemplo, era o caso do Drummond, que era extremamente tímido, Bandeira também, extremamente tímido, tinha uma dificuldade enorme para falar em público, dava entrevistas sempre gravadas, porque tinha dificuldade, né, em expressar os próprios pensamentos ao vivo, né? Então, na verdade, e alguns pintores, por exemplo, nem falavam, né? Ou alguns músicos, por exemplo, como Beethoven, era surdo, né? E conseguia expressar os seus sentimentos, né? Seus pensamentos em texto musicado de maneira absolutamente fantástica. A gente conhece o Beethoven da música, né? Porque ele não falava, porque ele era surdo. Então, na verdade, o discurso ele é individual, e o que é individual não pode ser estudado, tá? Ninguém pode estudar o pensamento dos outros. Até mesmo as ciências que estudam a psique humana, elas se valem da língua, né?
O analista, se vocês alguma vez fizeram análise, se vocês forem ao psiquiatra, ao psicólogo, se você não fala nada, ele não vai conseguir analisar você. Né? Você tem que falar. Ele deixa você falando lá e ele vai anotando tudo que você fala. Aí depois ele faz um estudo semiótico do texto que você produziu, encontrando os nomes que você mais falou, a fórmula linguística que você mais falou, e aí ele te analisa, né? Diz quais são as suas dificuldades e os caminhos, etc. Quer dizer, eu nunca fiz análise, mas eu converso muito com uma pessoa que faz análise, porque ela me conta tudo o que acontece na análise que ela faz. Aí, eu não sei se o analista é o psicólogo ou sou eu, né? Mas eu acho que eu analiso a análise que ela faz. É bem confuso, mas deixa para lá. Então, olha só. Isso vai dar pano para manga no nosso curso, eu sei, mas não dá para não falar isso, porque vocês têm sido exortados, eu sei, que vocês devem dar aula com o texto. Então, isso, de maneira geral, está assimilado no estudo gramatical da escola brasileira, que o texto é a fórmula que o pensamento se manifesta. Então, o pensamento ele se manifesta em dois percursos: o percurso da expressão, né, e o percurso da significação, tá? O da significação é o objetivo, o da expressão é o meio, né? Então, e para que se vocês querem ser eficientes no estudo gramatical, vocês têm que mostrar a gramática em uso, né? E eu vou tentar mostrar textos para vocês com diversas gramáticas em uso, tá? Diversas gramáticas em uso, porque, na verdade, a gramática, ela está, como disse o Saussure, espalhada entre os falantes. Cada um de nós tem uma gramática diferente. Nós temos uma gramática síntese na estrutura profunda, que a gente chama de língua portuguesa brasileira, que está vinculada à cultura e etc. Mas cada um de nós tem uma série de elementos que é único, né? Que só vale para nós, né? Para o nosso pensamento, que é o que nós usamos para desenvolver os nossos textos. Então, existe uma gramática idioletal que se manifesta nos textos que a gente produz. Então, se vocês já são alunos, quando vocês corrigem prova ou texto produzidos para os alunos, vocês percebem o quanto eles dominam da teoria gramatical, o quanto que eles manobram essa teoria. Então, já é um traço, né? Um traço pertinente do conhecimento gramatical. A gramática do texto falado, a gente pratica muito todos os dias. Mas, para muitas pessoas que têm uma vida simples, a gramática que ele usa é uma só. Mas para nós, por exemplo, que vivemos em diversos mundos, percorremos diversas esferas da cultura, nós temos diversas gramáticas em uso, né? Eu falo síntese gramatical, né? Eu sei que vocês não conversam com pessoas simples, né? Pessoas que nunca foram à escola, simples assim, nunca foram à escola e não têm estudo teórico sobre a língua nenhum, vocês não conversam com eles usando vocabulário e estruturas sintáticas que vocês conversam comigo, né? Que vocês acham que eu sei gramática, né? Lógico, não só para vocês terem um exemplo do que seria a sociolinguística da prática da língua, né? Então, essa sociolinguística, ela atua dessa maneira, né? Então,
Nós temos mais de uma gramática em uso, e a escola prima pelo uso da gramática normativa, né? Aquela que tem, então, prestígio social, né? Mas ela não é usada na rua por ninguém, né? De forma alguma, né? A gente usa em situações formais, né? Certo? Eu sei que vocês me entenderam. Bom, vamos ler um pouquinho aqui, e aí a aula que vem eu prometo que eu já mostro um texto em análise para vocês, para que vocês possam, então, assimilar um pouco isso que eu estou falando, tá? Então, muito importante, muito importante, muito importante para terminar essa fala que eu estou fazendo, é que não existe língua sem texto, tá? Não existe. A língua está manifestada no texto. Nós vamos ler o Yomslev. O Yomslev sintetiza toda essa teoria linguística lá em 1939, no livro chamado Prolegômenos. Eu vou mostrar para vocês. Então, o texto é como processo e a língua como sistema. Então, a língua, ela existe no pensamento, mas ela só se manifesta como processo. O processo pode não ser manifestado. Tem pessoas, por exemplo, que mas tem a língua, ela pode compreender. Ela compreende a língua, mas não produz texto. Então, o pensamento dela não pode ser compreendido. Mas, então, a língua pode existir no pensamento sem que haja o processo, o texto. Mas não existe texto sem a língua, né? Sem a língua cultura, certo? Então, mas toda a língua só pode ser conhecida na fórmula do processo. Processo como texto, tá? Então, não existe língua que não tenha sido manifestada em texto. Se ela nunca foi manifestada em texto, ela não pode ser conhecida. Ela pode até existir, mas ela não foi conhecida. É por isso que ficam exortando vocês a dar aula com texto. Certo? Só não exagerem nisso, porque a escola vai acabar colocando vocês no olho da rua. Porque isso está muito bem discutido na universidade, mas está muito longe de ser assimilado lá na escola básica, tá? Então, continuando, a semântica é o nome que na teoria linguística foi dado aos estudos teóricos que visam a demonstrar como a imaginação pelo pensamento é formada valendo-se das formas disponíveis na realidade material que se apresenta aos sentidos, tá? Então, nós temos 5 sentidos. A Edileia levantou a mão, Edileia? Você está com o microfone desligado, tá? Sem querer, professor. Foi sem querer. Então tá. Para desligar, você aperta de novo na mãozinha que ela desliga. Tá, então, os sentidos que nós temos 5 sentidos, tá? O tato, o olfato, a audição, a gustação e a visão, tá? A língua falada usa a audição. A língua escrita usa a visão, certo? Então, a língua escrita é semelhante à pintura, à fotografia. Sem a luz, não é possível ter escrita. A outra coisa importante a gente só fala porque escreve, ou na verdade, a gente fala e escreve porque ouve. Se não ouvir, não fala e não escreve. Vocês já devem ter estudado isso, né? Surdo não fala, né? Se ele quiser falar, ele tem que aprender outros recursos, uma outra estrutura que permite a ele, então,
usar um sentido que não seja a audição, para poder falar, tá? É o caso da Libras, que não usa o sentido da audição e usa o sentido da visão para que se fale, né? Então, e não escreve se não vê também, né? Escreve. Se quiser escrever sem ver, tem que aprender um recurso por meio de outro sentido. Por exemplo, como o Braille, que usa o sentido do tato para escrever, tá? Então, a pessoa não vê, ela não escreve. Então, ela só escreve porque ela lê. Se ela não lê, ela não escreve. Então, se ela é cega, ela não escreve porque ela não lê. Então, para ela que ela leia e escreva, ela tem que usar outro sentido, o tato. E o surdo, ele não fala, porque ele não escuta, né? Se ele quiser falar, ele vai ter que usar outro sentido, tá? O sentido... Mas, veja bem, o texto ele é sempre dependente do sentido que está sendo usado. Então, somos fluentes em língua portuguesa brasileira. Sabemos língua portuguesa brasileira muito bem, porque somos nativos. Mas eu não consigo conversar com alguém que é surdo. Eu não consigo, eu não sei Libras. E ele não fala, não escuta. Então, mesmo nós dois, tendo a cultura brasileira no nosso pensamento, e pensarmos a partir da cultura brasileira, que é aprendida por meio da representação que outros falantes e outros brasileiros fazem, nós não conseguimos conversar porque nós temos a limitação dos sentidos, tá? Ele usa um sentido para se comunicar e eu uso outro. Então, a realidade linguística do texto é dependente dos sentidos. Então, por isso que nós chamamos aquilo que nós depreendemos do texto como o sentido, e falamos também que nós usamos o sentido da audição e da visão para comunicar, tá? Bom, continuando. Então, na escrita, então vocês devem anotar isso também. Não existe escrita sem leitura e não existe fala sem audição, tá? Essa é uma coisa importante, certo? Então, nós somos sempre leitores dos textos. Mesmo quando a gente escreve, se a gente não conseguir ler o que está escrevendo, a gente não consegue escrever. Tá? Nós somos sempre leitores. Somos sempre ouvintes daquilo que falamos. Se a gente não conseguir ouvir o que a gente está falando, a gente não sabe o que falou, portanto, não consegue falar. Então, na verdade, nós somos sempre passivos diante da língua, mesmo quando nós estamos produzindo a língua, tá? Se tiver muito barulho aqui, eu vou começar a gritar, porque eu tenho necessidade de ouvir o que eu estou falando, porque se eu não conseguir ouvir, eu não sei o que eu falei. Tá? Então, se tem muito barulho, a gente vai gritando para a tentativa, porque a gente precisa ouvir. Então, eu não ouço os meus pensamentos quando eu estou falando do modo como eu ouço lá quando eu estou pensando. Tá? Eu ouço pela audição mesmo. É por fora. Tá? É isso que é importante. Isso é importante que vocês tenham isso em mente quando forem professores, porque a ausência desse exercício é que faz com que os alunos precisem fazer exercício, tá? Então, na verdade, é um treino que tem que ser feito. Ele tem que treinar passivamente
a língua para poder entender o texto. Então, olha só, é formada valendo-se das formas disponíveis na realidade material que se apresenta aos sentidos, tá? É isso que eu quis dizer com isso. Desde o início do registro escrito, existem reflexões sobre como este processo acontece. Então, uma das reflexões é essa que eu falei para vocês. Então, nós temos muitas reflexões sobre o processo de como o registro escrito acontece, de como a língua se manifesta, na verdade. Aí, na nossa cultura, a gente sempre começa lá com os gregos na era clássica, né? Tudo começa